Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez aqui em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de estudos. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que já se encontra com os trabalhos doutrinários de forma presencial, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Todos estão convidados. E por aqui nós vamos dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 2º, Objetivos da Encarnação dos Espíritos, capítulo 2º do livro 2º, Encarnação dos Espíritos. O objetivo da encarnação é o item que nós já finalizamos e agora nós estamos no item da alma. Nesse capítulo 2º da encarnação dos espíritos. Na semana anterior, nós iniciamos o item da alma com a pergunta 134, em que Kardec pergunta o que é a alma, que os espíritos respondem que é um espírito encarnado. Então, aí já nos deu a dica de quando no Livro dos Espíritos estiver se referindo à alma, está se referindo aos espíritos quando estão encarnados, quando estão na dimensão da matéria. Vimos também que aí Kardec pergunta, e antes de se unir ao corpo, o que era esta alma? Que os espíritos dizem, aí é espírito. Então, quando estamos na dimensão espiritual, no Livro dos Espíritos se refere a espírito, para dizer está sem um corpo físico, está na dimensão espiritual. Quando fala alma ou encarnado, significa que o espírito está na dimensão material. Na 134b, Kardec pergunta se espírito e alma são as mesmas coisas, e os espíritos dizem que sim, porque as almas são os espíritos antes de se unirem ao corpo, né? A alma é um espírito desencarnado, que não habita um corpo físico, mas quando vem para a dimensão da matéria, aí sim é um espírito encarnado, por isso que chama alma. Então, aquela ideia de que alma é assombração, é que quando a gente está vendo algum espírito, não. No Livro dos Espíritos, quando se referir à alma, a gente vai entender que está falando de um espírito encarnado. Mas quem quiser ver melhor as reflexões sobre essas perguntas da semana passada, vai lá no vídeo anterior. Mas hoje nós vamos dar prosseguimento no item da alma. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 2º do livro 2º, que é Encarnação dos Espíritos. Então, é dividido em livros, em capítulos, e cada capítulo em itens. No capítulo 2º do livro 2º, nós estamos no item da alma. E hoje vamos dar prosseguimento à pergunta número 135.
Lembrando que a tradução que eu leio para vocês aqui é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, pergunta número 135. Existe nos homens alguma coisa além da alma e do corpo? Pergunta de Kardec. Existe nos homens alguma coisa além da alma e do corpo? Resposta dos Espíritos. Há o liame que une a alma e o corpo. Tem alguma coisa entre essa alma e o corpo? Percebam que aí alma está se referindo ao espírito. Quando na pergunta 134b, os espíritos dizem que sim, alma e espírito são a mesma coisa, que as almas são os espíritos. Então, Kardec, a partir dessa pergunta, dessa resposta, faz essa pergunta se entre a alma e o corpo físico tem alguma coisa que une. Liame é ligação. A resposta dos espíritos dizem que sim, existe um liame, uma ligação que vai unir o espírito que somos ao corpo físico que utilizamos, porque o espírito não é o corpo físico. O espírito utiliza um corpo físico enquanto está na dimensão material, enquanto está encarnado no seu processo reencarnatório. Através da reencarnação, o espírito molda, forma um novo corpo e utiliza esse corpo. O espírito não é o corpo. Então, quando Kardec pergunta, existe alguma coisa entre a alma, o espírito que eu sou, e o corpo que eu utilizo? Tem alguma coisa aí? Além de espírito e corpo? Aí os espíritos respondem, sim, existe um liame, existe uma ligação entre esse espírito que eu sou e esse corpo que eu utilizo. Então, é um terceiro elemento: espírito, corpo e esse liame que une, que liga. Tem alguma coisa que faz com que o espírito que eu sou e o corpo que eu utilizo se comunique. Tem algo aí que liga esses dois. Pergunta de Kardec 135A. Qual é a natureza deste liame, desta ligação? Porque já que tem algo que liga o espírito que eu sou e o corpo que eu utilizo, qual a natureza deste liame? Quando está perguntando a natureza, Kardec está querendo investigar de que é, como é feito, que é alguma substância, né? Porque qual é a natureza dessa ligação entre espírito e corpo? Resposta dos espíritos: semimaterial. Em outras palavras, um meio termo entre o espírito e o corpo, necessário para que possa comunicar-se mutuamente. É por esse laço que o espírito e a matéria agem em reciprocidade. Essa é a resposta dos espíritos. Qual é a natureza desse liame? Disso que liga o corpo físico ao espírito? Semimaterial. Então, não é material denso como nós conhecemos, que não é da dimensão da matéria, porque a dimensão da matéria denso é o corpo físico. Não é etéreo, fluido, como o espírito. Então, é entre uma coisa e outra. Não é
da natureza do espírito, mas também não é da natureza da matéria. É semimaterial. É matéria, mas não a matéria que é do corpo físico e não é da mesma essência do espírito. É um meio termo entre o que é a essência do espírito e o que é a matéria que a gente utiliza no corpo. É algo, essa ligação, esse liame semimaterial que é necessário para que o espírito se comunique com esse corpo que ele utiliza, porque senão não poderia haver comunicação, porque o espírito está nós, enquanto espírito, estamos numa dimensão outra que não é essa da matéria. Para que nós possamos atuar na dimensão da matéria, é necessário esta ligação, para que o espírito atue na dimensão que está enquanto está encarnado. É por esse laço, então, liame é o que une, é um laço, é uma ligação, é por esse laço, esse liame, que o espírito e matéria agem em reciprocidade, ou seja, o espírito deseja, o espírito quer, o corpo obedece, porque o corpo sem o espírito não tem função nenhuma, não funcionaria. Então, o que é que faz o espírito, através desse laço, atua com o seu corpo físico para que o seu corpo físico atenda às necessidades do espírito, porque o corpo é um instrumento que o espírito se utiliza. Lembrando que o livro dos espíritos, ele é feito, o método que Kardec utilizou para nos apresentar o livro dos espíritos é pergunta dele, resposta dos espíritos, e em algumas questões, que são feitas através de questões, essas perguntas numeradas, ele faz comentários após a resposta dos espíritos. E a pergunta 135A, que é qual é a natureza desse liame, que os espíritos responderam que é semimaterial, que em outras palavras é um meio termo entre o espírito e o corpo, que é necessário para que o espírito possa se comunicar com esse corpo, e é esse laço que o espírito se une à matéria que age em reciprocidade. Essa foi a resposta. Kardec faz um comentário. Vamos a comentário de Kardec. O homem é, assim, formado por 3 elementos essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, que a gente usa nessa dimensão. Análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, é a alma, espírito encarnado, cujo corpo é sua habitação. O princípio intermediário ou perispírito, terceiro elemento, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma e o corpo. Comparativamente, tais são em um fruto a semente, a polpa e a casca. Então, Kardec vai destrinchar a resposta dos espíritos, esmiuçar, para que nós possamos entender melhor. Então, nós, o homem, quando estamos aqui na dimensão da matéria, quando nós somos chamados de homem, né? No sentido de natureza humana, um ser que está encarnado, utilizando o personagem independente do gênero, é formado por 3 elementos. Então, enquanto nós estamos aqui, eu hoje, Sandra Naira, 3 elementos são essenciais.
Primeiro, este corpo físico que eu utilizo, que é um corpo material, que é como o corpo que os animais também utilizam, é um corpo material. E assim como o corpo dos animais é animado por um princípio vital, que dá vitalidade, que faz com que a questão orgânica se processe, que tem um quantitativo desse princípio vital para que esse corpo, enquanto ele estiver aqui, ele possa atuar, ele possa servir de instrumento. Então, é um corpo material que é animado por um princípio vital, para que a parte biológica e orgânica possa acontecer e esse corpo está em funcionamento. Então, o primeiro é o corpo material. O segundo é a alma, o espírito encarnado, olha a alma aí como espírito encarnado, cujo corpo é a sua habitação. Então, existe um espírito que está ligado a este corpo físico. Então, eu, espírito, individualidade, estou usando este corpo para representar esse personagem Sandra Naira. Então, o segundo elemento é o espírito, que como eu estou encarnada, a gente diz aqui alma. Por isso que ele diz o segundo elemento, a alma, espírito encarnado, porque eu estou aqui encarnada no plano da matéria. Então, é o segundo. Já vimos aí corpo, espírito. O princípio intermediário ou terceiro elemento que liga a individualidade que eu sou a este corpo que este personagem Sandra Naira utiliza se chama perispírito, que é o liame, que é o que faz a ligação e que faz com que eu, espírito, individualidade, possa estar aqui movimentando esse corpo, falando com vocês, me expressando. Este perispírito une a individualidade que eu sou a este corpo que eu estou utilizando agora. Então, é o terceiro elemento que Kardec nomeou de perispírito. Qual a natureza desse perispírito? Porque é essa a pergunta. Semimaterial, uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e que o une ao corpo físico. Porque o espírito, essência, não tem forma. Para que atue nas dimensões tanto espiritual quanto material, precisa deste elemento, dessa substância que vai dar forma tanto ao corpo, quando eu uso na dimensão espiritual, quanto na dimensão material. Então, o primeiro envoltório do espírito é o perispírito, que é, inclusive, quando eu deixo o corpo físico, eu atuo no mundo espiritual com ele, porque ele não se desfaz. Quem se desfaz é o corpo físico. Então, espírito, essência, individualidade, corpo físico, o perispírito que vai unir, porque a essência que nós somos tem esse primeiro envoltório, esse primeiro corpo que envolve, que é o perispírito, e depois usa um outro corpo, que é o corpo material. Então, espírito, perispírito, corpo físico. Corpo físico, perispírito, espírito. Comparativamente, Kardec vai dizer, se a gente pegar um fruto, se a gente pegar uma manga, nós temos a semente, que está lá dentro, a polpa e a casca. A casca
é o corpo físico. A semente, a polpa, aquela amarelinha que está por baixo da casca, seria esse elemento semimaterial que vai unir o quê? A semente, que é a essência, que é onde o ser, o espírito, realmente, a essência, a individualidade. Então, comparando com o fruto, a semente é o espírito, a polpa, o perispírito, a casca, o corpo físico. Então, qual a natureza desse corpo que liga o espírito ao corpo físico e possibilita que o espírito se manifeste? Perispírito é o nome e a natureza é semimaterial. Não é material, não é matéria densa como essa desta dimensão. É uma matéria, mas é uma matéria mais sutil, mais fluida. Isso a gente vai ver ainda bastante aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ficar por aqui com a pergunta 135. Se existe alguma coisa além do corpo e da alma, sim. É o liame que une a alma e o corpo. Com a 135A, qual é a natureza desse liame, dessa ligação, que é semimaterial, que é o meio termo entre o espírito e o corpo, e que esse liame semimaterial se chama perispírito. E na semana que vem nós damos prosseguimento aos nossos estudos. Lembrando que os nossos estudos sempre acontecem às quartas-feiras, às 19 horas, e que no dia 13 de julho, além desse formato, nós vamos retornar aos estudos na nossa casa de forma presencial. Sintam-se convidados todos aqueles que quiserem participar. Aproveitar para conhecer também os trabalhos doutrinários da nossa Casa Escola Espírita Francisco Xavier, que acontece sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso estudo sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Por enquanto, nesse formato, a partir de 13 de julho, presencialmente e aqui nesse formato, ok? Semana que vem nós damos prosseguimento com a pergunta 136. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Abençoa os nossos propósitos, Senhor, de aprendizado, para que possamos utilizar esse instrumento que é a doutrina espírita a serviço do nosso desenvolvimento espiritual. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje eu queria mandar um beijo especial para minha mãe, Solange, que está internada. Agradecer a todos os amigos que mandaram mensagens, que estão enviando as suas vibrações. Um beijo especial para minha mãe e, claro, no coração de todos vocês. Até a semana.